Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, eu agradeço pela presença aqui de Rodrigo e Mayra, porque é uma maravilha, é sempre um privilégio poder gravar com ambos, ainda mais com ambos presentes ao mesmo tempo, porque eu sei que a família é grande, os trabalhos são maiores ainda, então estão sempre no corre. Mas agradeço por estarem aqui, inclusive, para a gente poder divulgar esse outro trabalho também, que é o Brasil Fantástico no Cinema, esse livro maravilhoso que ele é um achado, ele é literalmente um belo e precioso trabalho falando sobre esse gênero, que ainda é, às vezes, tão injustiçado, apesar de ser também um gênero tão vangloriado nos últimos anos. Algumas das maiores premiações do mundo e também no Brasil reconheceram filmes do cinema de gênero, então a gente deve lembrar que eles são tão importantes assim, sim, e também estão aqui para podermos debater sobre linguagem, estética e etc. Esse livro tem várias pessoas convidadas, tem a organização da Luísa Luz Varg e da Ana Catarina. E então, adquirem, procurem o livro na internet, que tem como encontrá-lo, e o meu capítulo, que eu me chamo Filipe Pitanga e escrevo sobre Rodrigo e Mara, sobre o universo das fábulas negras e sobre os filmes da família. E também, agora, a gente vai falar com eles sobre. Queria passar a palavra para ambos e falar sobre esse gênero tão aguerrido e criativo que vocês já acumulam tantos longas-metragens, vocês são extremamente prolíficos e a gente tem uma dificuldade muito grande de produzir cinema no Brasil. Mas só recentemente, como se é bem sabido, vocês conseguiram ter leis de incentivo aprovadas com financiamento mais à altura do projeto que vocês merecem, mas desde o início, mesmo sem, vocês já faziam cinema. E vocês faziam com criatividade, com efeitos artesanais e com valorização do território capixaba, território brasileiro, território capixaba, e o quanto vocês trazem essa representatividade para a tela de maneira tão ecológica, mas ao mesmo tempo personalíssima, que virava personagem. A cidade é personagem, né? As características são personagem. Eu já fiz essa pergunta antes para vocês, mas eu faço de novo para a gente começar do começo, para quem ainda não conhece o trabalho do casal, como foi essa criatividade começar a virar cinema. Vamos do começo? Bem, Filipe, a primeira coisa, obrigado aí pelo convite. Sempre bom falar com você. Você é um fofo. A gente gosta muito de bater papo com você, não é? Muito fofolete. Muito fofo, a gente é fã. Eu sou do Espírito Santo, né, de Guarapari, cresci numa aldeia de pescadores, sempre fui apaixonado por cinema, meu pai era dono de cinema, sempre gostei de terror. E muito jovem eu conheci um cara chamado Herman Pidner, que acreditou no meu trabalho, eu já fazia maquiagem, já prestava serviço. E nós fizemos 4 longas-metragens juntos. Foi Mangue Negro, A Noite Chupa-Cabras, Mar Negro e As Fábulas Negras. São filmes independentes, são filmes que nós aprendemos muito durante o processo. E eu sempre acreditei que uma maneira de fazer esses filmes tão pequenos, com orçamentos tão enxutos, parecerem maiores e até mais originais, era cantar a aldeia, né? Era serem regionais. Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo, que quanto mais regional você for, mais original você é, mais diferente do resto do mundo você é. Isso era uma... Bem, a região que eu nasci, ele sempre teve muitas histórias interessantes e sempre teve paisagens muito bonitas. Então, utilizar essas paisagens no filme também era uma maneira de fazer o filme parecer muito maior e mais bonito do que né, que eles é dentro das possibilidades deles. Então, acho que esse foi um caminho muito natural das coisas. O nosso quinto filme foi A Mata Negra, que foi o primeiro filme que ganhou o edital de novas linguagens na época. Nós tentamos durante anos editais, né, capitais, nunca deu muito certo, e essa foi uma porta depois de tantos trabalhos independentes.
E aí, depois disso, foi o Cemitério das Almas Perdidas, que levou muito tempo para ser feito, um filme complicado, e foi nesse filme que eu entendi que eu deveria realmente me esforçar mais para montar uma espécie de escola, de filmes de escola, para poder formar a mão de obra aqui no Espírito Santo, que é o lugar que eu decidi continuar produzindo. E agora a gente está terminando o Prédio Vazio, que é um Nosso filme escola. sétimo longa, nosso filme escola. E Eu nosso vou primeiro aproveitar. filme. Eu vou aproveitar e perguntar, né? Como o Rodrigo falou sobre produção, também esticar a pergunta para a Mayra, como é ter conseguido, né, viabilizar filmes que começaram sem esse financiamento, apesar de, vou só pensar o final da fala do Rodrigo, né? O Espírito Santo tende a vir reconhecendo, pelo menos eu vejo o Festival de Vitória, que sempre teve ali o reconhecimento, o cinema de gênero sempre teve reconhecimento, uma parceria muito grande também com o Cine Fantasy, que a gente também agradece por eu fazer parte do Cine Fantasy e por vocês serem da nossa família. Até durante a pandemia, devo reconhecer o quanto foi lindo poder ter uma exibição inédita, exclusiva, de O Cemitério das Almas Perdidas em drive-in, com carros buzinando, aplaudindo, fazendo o farol piscando para aplaudir, para reconhecer, né? Então, interagindo numa noite de chuva ainda por cima. Então, como foi conseguir viabilizar esses filmes, Mayra? Porque tem o reconhecimento dos editais, ok, é bom, mas vocês já faziam desde o princípio. Então, como foi para isso também acontecer, como produção? Então, uma coisa que o Rodrigo, eu sempre falo que o Rodrigo é muito pragmático, e o Rodrigo ele pensa o roteiro já pensando na limitação do orçamento. Então, o roteiro ele não é um roteiro que foge da realidade orçamentária do filme, vamos dizer assim. Então, isso facilita muito, né? Uhum. De resto, é aprender no caminho, assim, desde Mangue Negro até hoje, sempre aprendendo como dizer, como organizar as coisas para que o orçamento não fique, a gente não fique aparecendo no filme, digamos assim, que o orçamento está limitado, que houve estouro em alguma área. Eu acho muito importante a gente sempre a produção, né? A produção cuidar da equipe. Então, uma parte muito importante do orçamento, e isso desde o começo, quando a gente não tinha orçamento, até hoje em dia que a gente já trabalha com um orçamento um pouco mais pensado em cima do edital, etc e tal, mas sempre pensar assim, em primeiro lugar, a equipe tem que estar feliz. Ou seja, as pessoas têm que comer e descansar. Isso é fundamental e é uma coisa que a gente tem como bandeira, assim. A gente foi a primeira produtora aqui no Espírito Santo a abraçar o 5x2, por exemplo. Porque a gente sempre... Ou trabalhar apenas de segunda a sexta. A gente também fomos os primeiros a falar, não, a gente trabalha de segunda a sexta em horário comercial. A gente não trabalha fora do horário comercial. Esses pequenos detalhes, eu acho que reflete no resultado final do filme. Porque a gente tem uma equipe feliz, coesa, disposta a trabalhar, com energia para trabalhar, porque às vezes, quando você não respeita horários de descanso e tal da equipe, eles podem estar até com muita vontade, mas sem energia, né? Então, assim, eu acho que no resultado final de todos os nossos longas, a gente vê isso. Assim, e foi um caminho de aprendizado, porque quando a gente começou lá atrás, sem orçamento, a gente também não tinha aspas, confortos, né? A gente tinha que filmar quando desce, tinha que, às vezes, estourar horários e tal. E aí, nesse caminhar que a gente foi se profissionalizando também, a gente fez o Prédio Vazio como filme escola, porque todos os outros filmes foram a nossa escola. Então, a gente foi aprendendo como é importante a gente priorizar as pessoas. Quando a gente prioriza pessoas, o filme tem um resultado melhor. Esse é minha ótica como produtora.
E queria então passar um pouquinho para a linguagem, eu concordo 100% com vocês, queria aproveitar essa questão da escola e aí já tocar em assunto de linguagem, da linguagem de vocês, porque eu acho isso maravilhoso de se falar. Porque eu acho que é uma linguagem única no Brasil, principalmente em termos de longa-metragem, porque nós no Brasil nós temos, né, aquela divisória do terror, né? A era Zero Caixão, que é uma era que teve pouco reconhecimento de gênero, apesar do cinema brasileiro ter estourado no mundo, com o cinema novo, com o cinema de invenção, né, o cinema marginal, e depois, muito depois, pessoas, nomes como Jairo Ferreira, Carlão, reconheceram no Zero Caixão um cinema marginal. Então, incluíram ele tardiamente no movimento, dizendo que ele era, na verdade, precursor do movimento. Mas isso tudo foi tardiamente. E que ele estava, na verdade, como cinema de ponta, criando linguagem, enquanto nos Estados Unidos, fora do Brasil, ele estava sendo reconhecido. E, por exemplo, o cinema de vocês é muito reconhecido também lá fora, no Japão, etc. E existe uma linguagem do cinema de terror que é única. Nós temos sim um tipo de cinema de terror que até vem sendo reconhecido, vem ganhando prêmios, mas vem muito mais centrado em São Paulo e numa certa polêmica, aí que complexifica a questão, né? O terror elevado, o pós-terror, que é uma expressão que quem estuda terror, e aí que eu tenho que fazer um adendo como mediador dessas perguntas, quem nunca ouviu falar dessa expressão, ok. Quem já ouviu falar dessa expressão, e quem for da nossa praia e entender, gente, nunca existiu a morte do terror para vir algo vindo pós ele, ok? Então, assim, a gente abomina a expressão pós-terror. Ok? Isso foi crítico que ia a festivais tipo Cannes, Veneza, Berlim. De repente começou a ver filmes de terror começarem a aparecer neles e disse: Ah, olha, os filmes começaram a ser de arte. Ah, eles devem querer dizer alguma coisa. Nunca tinha visto esses filmes antes. E aí achou que estava fazendo ali, inventando a roda, sem estudar de fato o seu dever de casa. Então vamos lá. Filmes de terror sempre foram de artes, filmes de terror sempre foram aqueles de ponta que falavam que a censura não dizia. Então, voltando agora para a pergunta, depois desse adendo. Rodrigo, seu cinema sempre teve, como a gente brincou, né, um subgênero, né, que é o ecoterror, falando de ecologia, falando de natureza. Seu cinema diverte, entretém. Seu cinema cria, porque cria em linguagem, estética, figurino, maquiagem. Favorito desse ano para maquiagem, inclusive, para o Oscar, vai ser A Substância, que é um filme que traz muita prótese, muito prostético, muita maquiagem. Finalmente está sendo reconhecido. Então, como foi para você, de início, ter que ser... Porque lembremos, anos 90 não teve nem um filme de terror, nenhum longa do Zé do Caixão, nenhum financiado. E aí, nos anos 2000, nós temos uma ressurreição com você em 2008, ali com o primeiro longa, que é muito difícil de fazer longa. Sei que a pergunta foi longa, mas eu sei que ela tem muito valor para você. Como foi estabelecer a sua linguagem contra a maré e estar fazendo ela e hoje ser uma escola dela? Bem, eu não sei. Os anos 90, é interessante que eu passei os anos 90 inteiro tentando. E não consegui, né? Aí eu fiz um teatro de terror no final dos anos 90, que foi a minha grande escola de assustar as pessoas. Foi ao vivo ali. A gente fez um teatro que eu assustei mais de 30 mil pessoas. Eu atuava, né? Então, isso foi o meu laboratório. Em 2004, nós falimos. Em 2005, eu comecei a fazer o Mangue Negro sem nenhum centavo no bolso. E foram 3 anos trabalhando nesse filme. E 3 anos era, de certa forma, solitário. Foi nessa época que eu conheci a Mayra. A gente começou a namorar, que começou a participar dos sets, me ajudar, né? Segurar no forte. Mas era uma coisa solitária, porque ninguém ali gostava de terror. Na equipe, não havia ninguém na equipe que, assistiu tal filme. Então, as minhas referências eram só minhas. E uma coisa muito interessante que eu ouvi o tempo todo, quando eu falava que eu estava fazendo um filme de terror, não
Não se faz filme de terror no Brasil. Só o Zé do Caixão, mas o Zé do Caixão também não faz há muito tempo, né? Porque ele estava rodando o Encarnação do Demônio, mas não tinha lançado ainda. Então isso é uma coisa que eu ouvia Muito. muito. O tempo todo. E eu acho que eu Ninguém vai produzir, né? Ninguém vai produzir. Ninguém vai fazer isso. E aí, assim, eu acho que eu nunca pensei nessa questão de... Eu sempre falei assim, meu início, esses filmes eram totalmente feitos para mim. Um tipo de filme que eu queria ver, que é o tipo de filme que eu amava nos anos 80, muito com uma coisa de identificação, que isso sempre foi uma coisa que me doeu. Eu nunca vi esses filmes que eu gostava tanto, dos Splaters, das ficções científicas, desses filmes fantásticos, com uma identificação brasileira, com personagens que estivessem no mesmo universo, porque para mim o mundo americano também era uma coisa tão distante também que é quase alienígena. Então, quando eu lanço o meu primeiro, o Mojica está ao mesmo tempo lançando o último, né? Lançando a Encarnação do Demônio, a gente se encontra ali junto. E foi quando eu conheci outras pessoas. E, enfim, eu acho que a geração que está vindo agora, quem quiser fazer um filme de terror agora, está muito mais fácil do que nessa época. Isso é um fato. E eu acho que ninguém mais fala que não se faz. Isso é bonito também, né? O gênero brasileiro, o cinema de terror brasileiro, está com muitas variações, né? Então, muitos estilos diferentes. Então, acho que está mais fácil. E é isso. Eu achei interessante que o Rodrigo falou. Barato aqui. Deixa eu ver se é uma barata. Gente, eu amei, porque pareceu que a gente está literalmente dentro de um dos filmes que pode aparecer uma criatura que pode ser um monstro ou pode ajudar a gente. Era um besouro. Desculpa, eu tenho medo de barata. Amei. Nossa, amei o ato falho. Amei, gente. Amei o ato falho. Gente, só para vocês entenderem, vou fazer uma descrição, né? Uma audiodescrição. Para quem não está vendo o vídeo, Rodrigo é esse ser que tem quase 2 metros de altura, tipo, e olha que eu tenho 1,90 m. Eu tenho 1,90 m. O Rodrigo é mais alto que eu. Você é mais alto que o Rodrigo. Não, e o Rodrigo... Eu sou mais pesado, eu sou mais quadrado. O Rodrigo é forte, eu sou magro demais. É como se eu fosse a Olivia Palito e ele fosse o Popeye. Mas o Rodrigo é essa figura, gente, que parece que é um grande abraço. Você chamaria de um grande abraço, sabe? E aí, essa figura que é tão forte para mim, é tão colossal, e diz: eu vou fugir se tiver uma barata. Não, era só um besouro. Mas quando as pessoas brincam que o sucessor do Zé do Caixão, eu falo, cara, é impossível, porque aquelas coisas que ele fazia com aranha, barata, cobra. Não, eu gosto dos bonecos. Eu amo aranha, né? Eu tenho um problema desde pequeno, né? Eu pegava aranha, eu sempre pego aranha na mão, sempre pegava. E aí, né, eu já peguei aranhas venenosas, que eu não sabia que eram venenosas, e aí minha mãe, assim... Cuidado, menino! E com uma aranha venenosa na mão, é isso, né? Sempre foi assim. Mas tô até aqui com um livro, né, O Melhor do Terror dos Anos 90, que ele foi organizado pelo Euler, pela Gabriela Larroca e pelo Rodolfo Stank. Eu faço o pós-fácil dele porque justamente, né, cada capítulo fala de um filme de terror da década de 90. Tem alguns dos nossos diretores muito queridos, como Guilherme Del Toro, né, que está aqui representado pelo Labirinto do Fauno. Aqui está o Fauno. E nós temos, e que fala uma metáfora sobre a guerra, etc., no México. E eu faço pós-fácil justamente para falar por que não tem nenhum filme nos anos 90 brasileiro representado aqui. E eu já faço o prenúncio do que os de 90 representaram para os anos 2000 para levar a vocês, para levar ao Zé, para levar a tu. E lembrando, Rodrigo, eu vou só ter que corrigi-lo. Imagina eu ter que corrigir o Rodrigo. E eu vou corrigir o Rodrigo citando Rodrigo. Rodrigo falou o último longa de Zé do Caixão, né? Reencarnação, mas tecnicamente não foi, porque a gente tem que lembrar que longa de fazer, ok, que ele só lançaria muito tempo depois, mas
ele também fez um episódio dentro do Fábulas Negras, longa de Rodrigo, que foi feito ali depois e que Rodrigão marcou. Então, desculpa ter que corrigir Rodrigo citando o próprio Rodrigo. Obrigado, Lito, muito obrigado. Eu queria perguntar isso. O que aconteceu que as pessoas, esse conservadorismo, que as pessoas esqueceram a diversão do terror, a diversão crítica do terror, que os anos 80 e até meados de 90, o terror pôde ter comédias, né? Pôde ter gremlins, pôde ter filmes que misturavam o terror com a comédia, com a aventura, com o blockbuster, os fantasmas se divertem, que só foi ter uma continuação agora, que minha sobrinha de 8 anos de idade quer ver esses filmes, quer ver a minha Funko de Carrie e quer ver Carrie, viu Carrie com alguns acompanhamentos, para não ficar traumatizada, e diz, é um filme sobre bullying, tio. E ela consegue entender que Carrie é um filme sobre bullying. E os seus filmes, eles têm uma mensagem ecológica, social, individual, e a gente deixou de ter o blockbuster, inclusive, que lidasse com essa diversão. Até onde vai o terror, mas que as pessoas talvez não estejam conseguindo mais, agora estejam voltando mas nesse meio tempo deixaram de se divertir também com esses signos. Porque seus filmes trazem signos que são internacionais, né? O zumbi, trazem o bruxo, trazem a maldição, o diabo, os demônios, né? Como o fauno, mas que não é religioso, é diversão, signos de diversão, como se fosse a diferença entre a barata e o besouro. Até onde vai um e até onde começa o outro, para ti? Olha, eu acho que terror. Interessante essa questão sua, porque é uma coisa que eu sinto muita falta. O terror divertido. Sempre gostei muito de fazer e sempre levei muita paulada por causa disso, né? Eu acho que uma coisa chata dos tempos atuais, assim. O terror é um gênero que ele tem muitas ramificações, ele tem muitos estilos diferentes. Eu acho que os cineastas brasileiros eles pegam, né, estilos diferentes. Então você pode ter um filme de terror que é para deprimir a pessoa, né, que a pessoa vai ficar depois pensando e remoendo aquilo ali. Como pode ser um filme Besta. bobo, tá? Que você montanha-russa, né, que você e às vezes a pessoa gosta mais de um estilo, ou um estilo está mais na moda, e a pessoa fala que terror tem que ser daquele jeito. O cara é a bruxa, né? Quando virou uma moda, tal, com um bom filme. Mas aí muita gente não tem que ser, terror tem que ser desse jeito. Você não pode colocar jumpscare, que jumpscare é uma coisa que não pode ser usada, e se tiver, as pessoas te xingam na internet, as pessoas não podem simplesmente falar que não gostam, não, tem que ir lá xingar. Sendo que grandes filmes, né? O Exorcista tem jumpscare, vários filmes que são consagrados têm, né? E eu até gostaria de fazer mais. Quando eu penso no cinema de terror, eu falo, a gente tem tantos problemas para conseguir recurso, para distribuição, conseguir fechar essa conta e conseguir fazer um filme com liberdade total, assim, para mim o mais legal que seria realmente esse terror pastelão é o que eu mais curto. Até que uma coisa que eu falo com a Mayra, será que uma hora a gente vai conseguir chegar no ponto de ter um retorno suficiente para fazer um filme independente com o dinheiro do próprio bolso, onde você tem uma liberdade total de novo para poder fazer isso, porque isso era uma coisa interessante dos meus primeiros 4 filmes, que assim, o recurso era muito, muito, muito pequeno. Mas o Herman é um cara que faz o que você quiser aí, cara. Se quiser. E aí eu chutava o balde mais. Quando você entra no edital, você tem, de certa forma, para você conseguir se encaixar ali, você precisa ter um projeto que tem camadas e tal, e ter uma seriedade em alguma coisa. Então,
é complicado. Perde-se um pouco da diversão. Eu gostei muito, cara. Por exemplo, A Substância é um filme que eu acho que ele é extremamente... Ele consegue essa proeza, né, cara, de ter mensagens ali, camadas e tal, mas vou falar a verdade, no final... E a zoeira. Tá jogando uma mangueira de sangue numa plateia, cara. Aquilo é troma total, velho, sabe? E eu aposto que se fosse numa banca de um edital, eles iam falar Nunca, totalmente né? desnecessário. Você não vai fazer isso. E aí tem essa coisa, né, muito interessante, velho. Onde é que tá, né? Teve um filme também, que eu tô tentando lembrar o nome do filme aqui, do James Wan, que é talvez o cara que mais ganha dinheiro com terror no mundo. Sim, Né? verdade. E aquele filme da irmã gêmea aqui na cabeça. Tá Maligno. Maligno, Maleficento. E aquele filme foi odiado e as pessoas quiseram. Que tal. E tem alguns amigos meus que. É um absurdo aquele filme, eu odeio, até as pessoas odeiam demais. Nossa, eu achei tão delicinha. Mas eu me diverti tanto com aquele filme, eu achei tão legal assim, o cara que já faturou tantos bilhões, falar, olha, foda-se, eu quero fazer um filme de com comédia exagerado, com um tumor que conversa com a dona as do pessoas, tumor. Né? Então, assim, isso me dá até uma coisa de esperança. Será que a gente vai conseguir fazer isso de novo? E as pessoas, né? É importante que tenham alguns sucessos, assim, que sejam para abrir um pouco esse caminho de novo. Eu sinto falta mesmo da diversão. Acho que o terror, acima de tudo, o terror ele é divertido, porque quando você sente medo, você tem uma descarga de adrenalina ali depois, isso te dá um prazer. Isso é orgânico, né? Isso desde das histórias de terror em volta da fogueira. Então tem que ter esse... Eu sinto falta. Aquele medo que depois você sabe que não é de verdade e você tem aquele alívio e todo mundo fica feliz e racha de rir depois. Eu vou dar um exemplo rápido e vou passar essa pergunta para a Mayra. O exemplo rápido é justamente na última exibição que a gente teve em conjunto, né, no Festival do Circuito de Penedo, em Alagoas, que teve em praça pública, o Cemitério das Almas Perdidas. E aí, quando um pessoal foi pegar mais cerveja lá dentro do bar, etc., e uma senhora ficou. Ela não foi pegar cerveja, mas duas pessoas que estavam acompanhando ela foram. E ela ficou, tá, do meu lado. E aí, quando os dois voltaram, eles perguntaram: o que aconteceu? Gente, a coisa mais hilária do mundo foi a explicação dela para eles do que tinha acontecido. Não, matou todo mundo! Matou todo mundo! E aí, a outra tá possuída com demônio! Você não faz ideia! Agora ela também tá endemoniada! Tá todo mundo com aquela cara, com aquela maquiagem de demônio! E agora, só que ela não quer! Ela não quer, e aí ela tá aparecendo no sonho do outro, do menino. E agora o menino tá lá também, tá todo mundo sequestrado. Tipo, ela fez maravilhoso. Cara, isso é uma resenha. Isso! Isso é uma resenha. E ela falou assim, com entusiasmo, do tipo, senta e não me atrapalha, que eu quero continuar a ver. Que bom, poxa. Isso valeu tudo para mim. A descrição da senhora valeu tudo para mim. Eu queria... Pena que é espontânea, porque a vontade que dá é dizer: posso pedir para você repetir para eu gravar, por favor? E aí eu queria passar para a Mayra. Eu que amo pedir para alunos de cinema, principalmente da turma de maquiagem, me maquiarem, inclusive dos meus monstros favoritos são zumbis. Uma coisa legal, como o Rodrigo falou, é que vocês atuam nos seus filmes. E atuam, fazem direção de arte, fazem maquiagem, vocês fazem tudo. Então, assim, isso é muito divertido. Para quem já foi maquiado, eu já fui maquiado por meus alunos, eu aprendi a maquiar com eles pouquíssima coisa. Então, assim, como é também botar a mão na massa? Sabe o valor de produção disso? Sabe o quanto custa e o quanto faz parecer? Né? Eu ouço minhas alunas e os alunos dizendo: não, ao invés de usar silicone, que é caro, vou usar algodão, que eu molho, aí eu deixo ali com cola e aí vai ficar parecendo igualzinho, 20 vezes menos. Então, Mayra, como foi para você? Você também atua, bota maquiagem, ajuda ali, ajuda na direção de arte. Como é também botar a mão na massa e ver o valor de produção disso, mas também se divertir, rindo, chorando de rir com isso, ver coisas impossíveis, né? Dividir alguém ao meio,
levar uma machadada e tudo? Bem, é divertido, né? Minha formação é de atriz, então quando eu comecei a namorar com o Rodrigo, eu queria ser atriz, e aí eu comecei a trabalhar na assistência de direção e tal, aí eu virei Zumbi, foi muito massa. E aí, quando a gente foi fazer a noite do Chupacabras, eu estava na produção também, eu fazia o figurino também, mas o meu intuito mesmo era porque eu ia atuar no filme. Então, tudo que eu fazia para viabilizar todas as cenas do filme era porque eu era a grávida. Então, era meu objetivo. Aí, quando eu fui fazer o Mar Negro, também, o objetivo de vida era: eu sou atriz, eu tenho que fazer o filme rolar para eu poder atuar. Aí depois eu fui abandonando um pouco a atuação, porque eu fui gostando também de ficar nos bastidores, de fazer a produção e tal. Eu adoro fazer a produção do filme, ficar nesses bastidores que cuida de tudo. E eu gosto da produção, porque na minha cabeça maluca, o produtor cuida de tudo. Cuida mais de tudo do que o próprio diretor. Então, é o meu lugar de poder absoluto. E aí eu comecei, quando eu comecei lá atrás, na Noite dos Chupacabras, eu ajudava no figurino, eu ajudava a construir cenário, a Só para decorar. dar um exemplo para o público, como você conseguia os figurinos às vezes? Emprestado? Tinha que fazer coisa Eu manual? ia nos bazares, eu sou uma brecholeira, né? Eu adoro um brechozinho, um bazarzinho de igreja, eu sou bem fã. Ixi, travou. Gente, eu amei. Não travou, não, não travou. Eu amei falar bazar de brechó de igreja. Porque eu amei a profanação disso, gente, com todo respeito. Não é porque Roupas a R$1. A religiões. noite Chupacabra, figurino de R$1. Bazar de Aí tá, igreja. eu acho até que tem que estar nos créditos. Não tá, não, lá em figurino de A Noite Chupacabra. Aí tá lá o bazar da igreja Nossa Senhora de não sei o quê. Tem que estar profano, assim. Ali, na época, hoje em dia, assim, os bazar de igreja sempre são os mais baratos. Na época, era cada peça de roupa custava R$1. Então, eu ia no bazar e comprava um monte de, por exemplo, camisa branca, camisa azul. A gente não tinha verba para mandar fazer 3 camisas para o ator. Continuismo. Então, eu comprava 3 camisas brancas mais ou menos parecidas para o Rodrigo poder rasgar e tal, e na próxima cena ter uma camisa branca novinha de novo. Aí, na Noite do Chupacabras, o figurino da minha personagem, eu mandei fazer um vestidinho. Aí eu comprei o algodão cru, mandei uma costureira fazer um vestidinho para mim e tingi o vestidinho. Também foi tudo super barato. E aí era isso. Quantos dinheiros a gente tem para figurino? Tipo, temos R$200. E com R$200 eu tinha que vestir todas as pessoas. E aí teve uma vez, essa é uma anedota, que a gente foi filmar num bar da Noite dos Chupacabras, que foi, acho que, a vez que eu mais me estressei com o figurino. E a gente tinha levado uma sacola de lixo, porque a gente não tinha malas nem nada para figurino. Não tinha mala, não tinha caixa, não tinha cabides, não tinha nada. O que você faz? Saco de lixo. Saco grande. E aí eu tinha levado todos os figurinos para esse bar que a gente ia filmar. Quando encerrou a filmagem, o meu diretor, que também era meu namorado na época, estava louco para ir tomar um banho e ir embora para casa. E aí eu avisei a minha colega de produção: olha, esse saco aqui são os figurinos. E fui embora para casa. No outro dia, quando a gente precisava os figurinos, cadê? A minha colega de produção colocou junto com o lixo e jogou fora todos os figurinos. E aí, no meio do filme, eu tive que comprar todos os figurinos de novo e tentar fazer um continuismo com figurinos Isso novos. É uma coisa que ninguém nunca percebeu, mas assim, o comprar figurino de novo é ir em bazar e tentar achar roupas iguais, que não tinha. Então tem uma curiosidade desse filme que eu acho que ninguém nunca reparou, mas na metade do filme para frente, os figurinos se transformam, cara. Eles têm mudanças, assim, se olhar gola. São sutis, assim. Mas ninguém tá com a mesma roupa. E aí você vê que como é que a questão, né? Ninguém nunca percebeu isso, mas é uma coisa que rola. Mas, gente, eu passei mal aquele dia. Foi um dia terrível na minha vida de produção, assim.
Aí, depois disso, o Rodrigo, em outros momentos, vamos embora? Não. Até eu ver onde que está guardado o meu material de trabalho, eu não vou embora. Eu aprendi ali que eu tenho que bater meu pé de produtora também, às Aí vezes, falar, não vou. imagina assim, o que que é, cara, o cinema, e para mim é muito importante. Bem, assim, eu e Mayra fica com a parte difícil, eu fico com a parte divertida, né, que é a criação, dirigir, mandar nos outros, ela fica com a parte difícil, mas existe uma filosofia, independente do orçamento, para mim, que é o seguinte: o dinheiro tem que estar na tela, as pessoas têm que ver, porque existe coisas que se gasta muito dinheiro que às vezes a pessoa não vai perceber isso. Eu lembro uma vez eu trabalhei, não vou contar, eu trabalhei num filme muito caro aí, em São Paulo e tal, e aí tinha um cara que tinha que levar uns tiros, eu estava fazendo os tiros, só tinha um figurino. E era um terno, velho. Uma camisa branca que eu tinha que. Dois caras, poxa, me dá duas camisas a mais aí pra gente ter três tentativas, né? Eu falei, você tá louco? Esse menino vai custar R$ 1.200. Duas camisas, meu senhor. É, duas camisas, porque é da marca tal, né? Custa R$ 600 cada camisa dessa. Minha senhora. E você vai ver o personagem entra e leva os tiros e morre. É isso. Minha senhora, mas não sabia que tem bazar igreja, que você compra por R$ 2. Então, assim, Da mesma marca. velho. É o mesmo jeito. Então, eu acho que tem coisas também. Camisa Pierre Cardin pro cara morrer, sabe? Velho. Não precisa. Quem vai se importar com isso, cara? Então, acho que existe uma diferença de filosofia, né, da gente que começou fazendo cinema com tanta dificuldade, aí os orçamentos vão aumentando, as coisas. Mas existe uma filosofia ali por trás que, velho, onde é que cabe esse dinheiro? Onde é que você coloca o. A nossa figurinista atual, já que estamos no. Ela é dessa escola da Mayra também. Então, ela também é uma rainha do bazar. E, bem, ela é uma maravilhosa costureira também. Então, nossa figurinista é um pacote completo de talento. E aí, ela fabrica figurinos, principalmente quando são esses figurinos que precisam de muitas cópias e tal. O Rodrigo sempre, quando eu falo, eu acho que esse daqui 2 cópias, chega o Rodrigo, 4. Tá bom, então o diretor falou que é 4 cópias. E os outros, quase tudo é bazar também, brechó. E ela tem um acervo bem grande de figurino nesse naipe, assim. Ela tem essa filosofia, vamos otimizar. Mas eu acho assim, que, respondendo a sua pergunta, a gente faz um cinema artesanal. E eu acho que o divertido é colocar a mão na massa. Então, assim, todo mundo, quase todo mundo se suja mesmo. A gente mexe com tinta, a direção de arte vai lá, a gente vai pintar coisinha, tem essa coisa da transformação. Isso é uma parte muito, para mim, divertida e que torna o filme único, né, cara? Então, eu brinco disso, assim. Uma vez eu vi uma pessoa chegando para um teste com um E-Sharp. Eu falo, eu não vou contratar essa pessoa. Porque tinha que pintar um chão. Uma vez eu vi um diretor de arte pintar um chão, cara, com E-Sharp enrolado no pescoço. Eu falo, cara, esse cara nunca pintou um chão. Então tem essa coisa do meu set de se sujar, de tal, né? De pintar, de testar a luz, todo mundo ajudar todo mundo. E porque sempre são. Todos os nossos filmes têm uma característica de que a arte não é só chegar numa locação e ocupar aquele espaço. A nossa arte é um universo fantástico. Então, como é um universo fantástico, a nossa arte ela sempre é construída. Ela não é um espaço real. Então, não adianta aquele diretor de arte que acha que ele vai desenhar o mood da cena e tal, e trazer um negócio, que o negócio vai acontecer na luz e na decoração, né? Na produção de cenário. Não, vai ter que construir, vai ter que pintar, vai ter que tingir. E aí, nessa brincadeira, como a equipe é pequena, não é só a equipe de arte, entra todo mundo. A gente tem a produção para trabalhar energia junto meio que e tal. contamina a equipe. Eu acho que todo mundo se diverte. É uma junto, construção né? mesmo. Por exemplo, no prédio vazio, a gente precisava transformar o hall do prédio no corredor do prédio em 2 diárias.
A gente tinha o assistente de fotografia, os dois assistentes, que é o operador de câmera e o assistente de foto, atores envolvidos no momento de mudar, porque precisávamos de muita gente para poder pegar as paredes e juntar. Então, assim, a gente consegue. Os nossos filmes, isso aconteceu no Cemitério das Almas Perdidas também, na Mata Negra. Os nossos filmes, a equipe que a gente monta, as pessoas que a gente chama para trabalhar, a gente fala assim: você vai ser o assistente de foto, por exemplo, mas a gente precisa que você esteja junto da gente. Você está disposto a estar junto? E assim, o convite que a gente faz para todo mundo é meio nessa, assim: você vai ser o ator, mas a gente precisa que você brinque com a gente nos bastidores também. E tudo é comunicado com todo mundo. As pessoas se... Eu vejo esses filmes muito grandes e para mim é uma felicidade poder trabalhar como técnico de maquiagem, de efeitos, em filmes muito grandes e entender isso, que às vezes é tanta gente no set, um set com mais de 100 pessoas, com cento e tantas pessoas, e um departamento não fala com o outro, né? E aí ficam esses filmes caríssimos, tal. E eu entendo que não adianta eu querer chegar ali também, que aquilo é uma outra realidade. Então, aqui tem que ser uma equipe menor, tem que ser... E as pessoas... Não posso brincar desse tipo de cinema. Eu não acho tão legal também esse tipo de cinema. Eu acho ele meio frio, na verdade. Então, eu acho que aqui é desse jeito. Né? A nossa equipe funciona assim. Desse jeito. E aí a gente conversa, todo mundo se conhece, todo mundo... E todo mundo aprende alguma coisa nova. Exatamente. É o bonito. Que é ali que a gente brinca de filme escola. Eu queria aproveitar pensar uma coisa que a Mayra falou, que eu achei que foi muito boa para falar de linguagem, e lembrar para as pessoas que, para além da maquiagem, da direção de arte, do figurino, vocês estão produzindo de uma maneira cada vez mais a trazer valor de produção para a tela. Como o Rodrigo também falou, né? O que está gasto está na tela, dá para ver na tela cada centavo, cada suor que foi colocado. Mas mais do que isso, Rodrigo é um baita cineasta. Então, também é um excelente diretor. A Mayra falou, a gente transformou o hall num corredor em 2 diárias. E uma coisa que eu vejo de valorização muito grande também, seja da foto, seja do planejamento de iluminação, é que o Rodrigo ele consegue trazer o quadro, e isso realmente é uma plasticidade tua, é um mérito teu, muito, muito, como expertise, muito a valorizar a cena. Vou dar alguns exemplos. Vamos até citar o Cemitério, porque dá para ver a tua evolução. Dá para ver a tua evolução a cada filme. Se, por exemplo, no Fábulas Negras, que é um filme episódico, mas que você também está ali com o episódio, mas também tem uma direção geral, dá para ver como cada episódio tem uma valorização da locação que foi escolhida, com quadros que você sabe que vão ocupar aquele espaço confinado, a famosa cena do banheiro, que eu tanto elogio, que eu tanto amo. Enquanto que em filmes anteriores, como Mangue, a gente vai ter ali muito mais tomadas abertas, porque vai valorizar a região, né, o mangue mesmo, onde você foi filmar. Aí a gente volta para o cemitério, que você tem poucas tomadas abertas, como a praia, né, a chegada na praia, mas quando a gente vai para o cemitério, você criou todo um cenário que parece gigante, parece enorme, e você vê que os planos são muito bem aproveitados, porque eles, na verdade, são planos fechados. O sol está se pondo, está todo na luz. Não vai virar a câmera para o sol para mostrar que ele está se pondo, vai aproveitar ele ali naquele cemitério, naquela arte. Então você tem um aproveitamento de plano, de quadro, de ator muito bom. E cada vez mais a tua expertise como cineasta, para além de saber aonde botar a maquiagem, para além de saber sujar a cena, tá sabendo enquadrar a cena, tá sabendo valorizar a cena na ação, no quadro. Então, como foi para tu também elaborar mais quadros, mais câmeras, mais takes, mais tudo, né? Como você hoje em dia está refinado. Refinado, ainda assim está trabalhando a mesma coisa que você trabalhava já. Vou te chamar de fofo de novo, Felipe. São seus olhos, cara. Você, cara, eu
uma das coisas que eu curto assim, muito é pintura. Eu sempre tento chegar perto de um quadro, né? E as possibilidades, eu acho que eu tive possibilidades muito diferentes em cada filme. Ou seja, no Manguezal, uma vez eu achei interessante, o cara falou: adorei essa sua linguagem, cara, assim, com a câmera na mão. Eu, claro, velho, não tinha tripé e não tinha como colocar um tripé no mangue. No mangue. Não tinha, assim. Então, okay, qual a opção? Na mão, né? Eu, de início, eu pensava muito em trabalhar com duas câmeras, né? E a gente tinha câmeras muito ruins, e na verdade, assim, a gente tinha atores sem muita experiência, a grande maioria era sem experiência. E aí tinha as coisas de filmar muitas vezes, se errava muito. Você repetia muito os planos. Muitas vezes tinha coisas de, ó, acertei a primeira frase aqui, no terceiro take, errei a primeira, acertei a segunda. Aí a gente tinha que ficar fazendo essas montagens, né? E muitos personagens, porque tínhamos isso também, né? Muitos amigos trabalhando, todo mundo tinha que aparecer, todo mundo queria aparecer. E a gente tem esses filmes com 1 milhão de personagens, né, cara? Eu acho que com o tempo esse peso também ele foi diminuindo, as pessoas foram entendendo que às vezes dá para fazer uma participação, mas filmes com menos personagens, mas eu acho que cada filme é um desafio. Essa é a graça. Isso é que me fascina, assim. Então, no Mangue, poxa, tinha que retratar aquilo, tinha que fazer um fome animal, tinha que fazer uma coisa desse tipo. Na Noite Pacabra era uma floresta linda e era um western, um monstro da Lagoa Negra. O Mar Negro era uma festa. Esse filme foi uma festa, assim. Vamos fazer uma festa de zumbi, mais com monstro também. Queremos fazer monstro. As Fábulas foi um filme de produção, foi a gente tentando se encontrar com produtores, né? De tentar novos caminhos, como televisão, curta, que eu nunca fui muito fazer curta e tal. E foi, talvez, as Fábulas foi a grande escola de produção que a gente teve, eu e o Rodrigo, como produtores. E lidar com outros cineastas, Isso. né? E o orçamento das Fábulas, ele era bem quadradinho, vamos dizer. Enxuto. Isso. E ele tinha umas planilhas mais complicadas, porque eram outras produções e tal. Então, assim, como produtores, eu acho que foi a grande, grande escola que a gente teve. Eu aprendi muito. Talvez o mais amplo, perdão. Sim, pode falar. E talvez também o mais amplo em termos de criaturas, né? Isso. Porque todos já acabam tendo uma temática, mas já a facilidade de ter episódios é poder ter várias criaturas, né? Vários temas. E sempre, se a Mário teve que lidar com as minhas loucuras, e eu sempre me responsabilizei pelas minhas loucuras. Aí você trabalhar com a loucura dos outros, que é uma outra coisa, né? E aí, quando chega em A Mata Negra, foi a primeira vez que a gente teve um orçamento, ou seja, os nossos filmes eram em torno de 100 e poucos mil e tal. A gente vai para um filme de 600. E aí foi um filme que a gente teve um catering de verdade, a gente tinha câmera de verdade, né? Uma câmera boa mesmo, lente. E aí Quantas câmeras você usou em Mata Negra? a Mata Negra foi uma história, porque a gente fechou com duas, mas na verdade uma meio que estava meio estragada. Tomaram da gente no meio. Ele vai escrever, olha, tem duas, vou te alugar duas, mas tem uma aqui que às vezes eu posso pegar. Beleza, beleza. Mas o cara não vou pegar, não. Aí pegou o filme quase todo. Então foi meio isso também. E o Cemitério, cara, ele foi um filme para aprender a trabalhar com estúdio. Então a gente assumiu essa coisa, falando, vamos fazer um cenário, vamos construir tudo. Tudo vai ser estúdio, porque a gente sempre viajou, desde que a gente falou do cemitério a primeira vez, que a gente ia para um cemitério. A gente foi em vários cemitérios. E a conclusão final foi, vamos construir o nosso cemitério. E aí foi uma outra brincadeira, cara, com uma câmera só, boa, com grua, com aquelas coisas que eu não tinha tido acesso, mas brincar de um controle de luz diferente, de fazer uma coisa mais artificial assim mesmo, né? De não ter uma pegada realista, de ser uma fábula mesmo. Então foi muito interessante e eu gostei muito de brincar com o estúdio e eu acho que o Prédio, ser um primeiro filme urbano, ele tem esse desafio de não ser de ser um cenário
que as pessoas conhecem mais, que é um edifício, um elevador, uma coisa, mas também é um filme todo de estúdio. Então eu tô curtindo as coisas do estúdio. São dificuldades diferentes, né? Porque a externa você tem ali um cenário todo mais bonito. Eu acho que a externa tem que ser para ser valorizado, mas você não está lutando contra a nuvem que está passando, contra o sol que está caindo, contra, né, o som do carro está te atrapalhando, com a chuva que vai chover e tal. Então, assim, os perrengues são diferentes. E os perrengues de estúdio é muito mais gostoso. Na verdade, é muito mais gostoso. É porque tu valorizou muito o cenário externo, né? Então você também sofreu muito com o cenário externo para poder dizer hoje que você quer também fazer um pouco mais controlado, um ambiente controlável. Não controlável, mas controlável. Como a Mayra falou, ela própria deu exemplo. Já com o prédio, ela já deu uns 2 exemplos aí. E eu acho interessante você falar isso, porque dentro desse universo que você criou e começar a lidar com ambientes controlados, a sua linguagem ela se estende, ela se amplia, ela não se confina, né? Como Coutinho dizia muito. Uma vez que a gente sabe o nosso dispositivo, a nossa limitação, a nossa prisão, a gente é totalmente livre nela. Vou dar um exemplo. Você já tinha me contado anteriormente, vou trazer outra entrevista para essa, que vocês tiveram a ideia do cemitério, que vocês faziam viagens, vocês costumam visitar cemitérios quando viajam e acharam cemitérios lindos, locações que vocês amariam filmar, mas impossível, né? Tipo, adoraria filmar naquele cemitério X, adoraria filmar naquele cemitério Y, mas imagine, em outro país, não dá. No nosso país, não tem autorização, não tem dinheiro. Então, vamos fazer o nosso cemitério. Mesmo tirando foto de 1000 cemitérios, vamos fazer o nosso cemitério. E aí, nesse ambiente controlado, eu tenho liberdade total, como vocês fizeram. Então, queria perguntar uma coisa em relação a isso, que e o quanto dá para criar num ambiente controlável. A Mayra deu o exemplo do hall, que dá para virar um corredor. O quanto um cenário pode virar 1000 cenários, o quanto uma parede pode mudar tudo, o quanto você acrescenta talvez na pós, porque eu vejo que você acrescenta muito pouca coisa na pós. Mesmo quando você acrescenta, tipo, o final do Mata Negra, que você bota a computação ali de fato e, tipo, eu acho que até o final, quando amplia o quadro e a gente vê aquele final demoníaco, né, do inferno, é muito mais valorizado do que o final de Resident Evil 5, que é quando amplia o quadro e a gente vê o pandemônio do futuro dominado pelos zumbis. Não. E eles tiveram milhões para fazer aquilo. E aquilo ficou horrível. E olha que eu amo os Resident Evil da Mila, tá? Eu amo. Principalmente o 4. E eu amo... Não, é o 6 que acaba com aquele final apocalíptico. Acho. Porque eu amo o 5, que é o que mais tem um videogame, e eu amo o 4. Eu amo todos. É muito ruim, mas é muito bom. E o de vocês, aquele final do Mata Negra é muito mais valorizado do que aquele final do Resident Evil com milhões. Que legal. Então, como você cria camadas para um confinamento, né? Muda um cenário, muda uma coisa só com um ângulo de câmera e etc. Eu acho que desde o início nós trabalhamos muito nisso, porque assim, o barraco do Mangue Negro era um barraco de, sei lá, 4x4. Então, quando tinha uma cena, o cara caía no chão, praticamente o pé dele batia na cara. E aí, assim, a gente mudava tudo de posição e sempre a gente Mudava mudava as pessoas para parecer que ele era muito maior do que ele realmente era. Eu sempre falava pro Rodrigo, mas isso vai dar certo? E o Rodrigo falava, confia. Confia que vai dar certo. Então, desde o início, a gente entende essa coisa, porque o olho da câmera é diferente de quem está vendo lá. Na hora da filmagem é muito diferente. E uma coisa assim que eu acho que o estúdio é grande, hoje para quem faz efeitos especiais, agora eu entendo mais que o diferencial ele tem um preço, que é quando você está filmando no meio de uma mata, tem ali tem que fazer um chupacabra, tem que fazer um... Cara, você perdeu não veio uma colinha, não veio um latex, faltou uma tinta, já era, você está lascado. Né? Você não tem uma iluminação, você não tem um... E você está no estúdio onde é que você tem todos os materiais, todas as coisas, isso muda muito. Então, eu acho que essa balança ela é importante. E por isso que os americanos fazem tanto também
filmes de terror confinado não é à toa, né? Você entende por que se faz isso? E é isso. Eu acho que o estúdio você tem o trabalho de fazer, mas o ganho é muito grande, assim. Mas, por exemplo, nessa liberdade, vocês andam trabalhando mais pós-produção, como, por exemplo, o som. Eu vejo muito som está sendo cada vez mais valorizado nos teus filmes, com mais camadas. Eu amo o que vocês fizeram com a voz do Cipriano em Cemitério, né? Não só trabalho de ator, mas parece que tem todo um eco ali na voz, na reverberação da voz. Então, como vocês também expandiram isso? O som cada vez está mais elegante. Eu acho que tem um pouquinho de verba, mas sim, eu acho que cada filme a gente aprende. Muito. E assim, o Alexandre Barcelos, que é meu diretor de fotografia, ele também é o cara que faz a mixagem de som. Então acho que a gente vai entendendo, né? Ou seja, a gente começou no Fábulas. Aí quando uma coisa era muito estranha pra gente, hoje a gente já conhece aquilo ali, já sabe dos truques, já não é uma coisa tão maluca, não estou falando uma coisa tão absurda. Então acho que é uma evolução mesmo, e essa evolução é natural. Eu nunca fiz um filme que eu me estivesse totalmente confortável, assim, de, nossa, eu não vou tentar nada diferente nesse. Eu acho que cada filme é algo diferente, é algo que a gente aprende e é algo que a gente tenta melhorar em todos os departamentos. Normalmente, a tendência é fazer um pouquinho melhor, né? Você procura descobrir mais efeitos sonoros, ambientes e naturais ou mais Foley? Cara, eu acho divertidíssimo fazer Foley. Foley é uma das coisas mais legais que tem. Então, assim, fazer sons com repolho, com, sabe, cenoura, com aipo, a gente usa muito essas coisas. Eu nunca vi teu estúdio de Foley. Eu adoraria ver umas imagens dele. Ah, legal. Legal é que sempre é em um local diferente, vamos dizer assim, né? Agora o Alexandre está montando o estúdio dele, mas sempre foi onde der. A gente já fez isso em garagem, fecha, coloca manta aqui e tal. Vamos explodir uma melancia, já estourei melancia. Não pode ser no estúdio, vamos arrumar um lugar que pode. Eu trabalhei um monte aí em São Paulo. Fiz filmes muito complicados assim, na parte de efeitos especiais. E essa decisão de morar no interior do Espírito Santo, ela é uma decisão assim de vida, é uma decisão muito importante, muito de qualidade de vida. Porque São Paulo, você tem essa mega máquina que está se produzindo, né? Tem produções maiores, é mais trabalho, é mais isso. Mas eu entender que, na verdade, eu não quero fazer filmes tão grandes, tão caros. Eu realmente me interesso muito por esse cinema, talvez, de menor orçamento e uma qualidade de vida melhor para mim e para as pessoas que estão trabalhando comigo. Então, assim, o galpão que a gente conseguiu construir aqui, que é perto da minha casa, que dá para mim trabalhar a pé, né? Que é um galpão que tem um vento do mar, assim, né? Tem um vento do mar próximo, que tem árvores, né? Isso é uma opção de vida, assim, e eu sou muito feliz hoje com ela. Eu acho que morar no Espírito Santo é uma coisa que eu sou bem resolvido, assim, e eu acho essa questão de criar filmes escolas, de formar profissionais, eu falo que é um jogo de ganha-ganha, é um jogo de todo do bem, porque as pessoas, de certa forma, você dá uma oportunidade que eu tive lá atrás das pessoas aprenderem uma profissão e ver como que é fazer cinema, ao mesmo tempo que me ajuda a produzir meus filmes aqui, né? Então é isso. Vem para cá conhecer um pouquinho de Guarapari. Eu quero, inclusive, ir em alguma produção que eu possa ser algum monstro e alguém possa me dividir ao meio e eu possa estar ali no meio dos meus intestinos. Ótimo, isso aí é tranquilo. A gente paga muito mal.
Trabalhar comigo é roubar. Normalmente você passa frio, paga mal e você morre no final, que é um bônus. Gente, eu tô entrando no papo agora. Acho que Oba! deu. Puta, eu tô adorando, fiquei me segurando aqui para não interromper com as minhas Agora com perguntas. participação Tá especial. indignado aqui que ele não está participando. Tá Oh, certo. tá certíssimo. Coisa linda. Gente, amei. Amei e amo Então, sempre Ramiro. estar com vocês. Aí, Ramiro. E Meu pequeno aí? monstrinho, fã de Ultraman, adora ver monstros E tá certíssimo. e ajudar lá no Saiba que a estúdio. gente adora seus pais. Claro. E, nossa, vocês falando aí a coisa que eu acho mais fascinante de tudo é essa coisa da escola, né? Vocês funcionam Uhum. meio como uma produtora escola. Acho que eu até já perguntei umas coisas para Mayra. Quem sabe aí em 2025 a gente não possa armar umas coisas, Felipe? Opa! Exatamente. Porque a Vai editora ser um sempre teve prazer. esse projeto, né? A maioria do pessoal que gira em torno também dá aula, faz pesquisa, essas coisas. E a gente Uhum. acha isso fascinante, porque também não tem. Vocês estão falando que não tem filme de horror, mas também não tem muita escola, não, né? Não tem. Pois é. As escolas de cinema não Ela dão já horror, extrapolou. terror. As escolas de É. cinema não dão horror e terror como gênero, não dão como linguagem. Muito pelo contrário, muitas vezes até falam como se fosse menos no E aprendizado. falam como menos em qualquer lugar, inclusive em academia. Não é Sim, sim. exatamente um gênero assim. O pesquisador também sofre. Uhum. Sofre. Ele não arruma Com nem certeza. orientador. Porque tem É, isso em academia, entendeu? ainda Você tem tem um isso. projeto. É meio assim complicado, é que as coisas mudaram, tal, mas não tem muito espaço. Mas eu acho que Verdade. não tem escola de verdade sobre essas coisas, de É, produção de eu falo filme. assim, Vocês estão falando disso, né? Você vai ver curso, faça seu documentário, sei lá, roteiro. Mas o roteiro não Uhum. é um filme, eu acho importantíssimo, mas não é um filme. é. E uma coisa assim que eu falo, é quase um milagre. Uma pessoa que nasceu, né, na beirada do mangue e tal. Na década de 90, hoje tem uma faculdade de cinema no Espírito Santo. Na década de 90 não tinha nenhum tipo Não de é. curso que você poderia. E efeito especial, muito menos. Então, assim, a minha formação ela foi muito autodidata e muito através de oficinas, que foi uma coisa que me ajudou muito. Então, na época, teve oficinas aqui pela prefeitura da cidade, de história em quadrinho, de desenho, de pintura, de teatro de bonecos. E eu Então, entrava em todas. E foi graças a essa oficina que eu tive um contato com alguém, viu as máscaras que eu fazia, viu a maquiagem, falou que tinha alguém que estava fazendo um curta e que foi a primeira vez que eu entrei no set. Então, esse tipo de curso que a gente está dando aqui, que são curtos também e muito prático, é uma Sim. maneira de devolver ao universo o milagre que aconteceu comigo, assim, e dar às pessoas essa oportunidade de aprender na prática. eu acho Uhum. maravilhoso. Eu estava ouvindo vocês falando de Foley e tal, eu lembrei, né? O Hitchcock só usava esses sons, né? Melancia, Uhum. ele usava melancia, Melão, e a faca entrando. Ele era obcecado, dá até arrepio, né? Mas porque, imagina, ele não tinha nada de comediante, né? No tipo de suspense que ele produzia. Ele, ao contrário, ele usava esses sons, essas sonoridades. Porque é verdade, tem certo tipo de som tirado artificialmente no, Uhum. no cinema e tal, e você saca na hora. Isso aí é um sintetizador, tem um DVD vendendo aquele tipo de efeito. É, exatamente. Até eu que não sou do ramo exatamente sonoplastia, eu sei que aquilo é falso, aquilo não é. E realmente essa coisa de pegar os pepinos, melancias, é uma Uma loucura. boa coisa do gênero fantástico, de gêneros que podem fabular mais, é criar mesmo. É uma É, criatividade total. Tipo, total. vamos dizer, o exemplo que todo mundo usa, George Lucas pegando um barbeador, botando dentro da panela e ser uma nave. Não É, existe essa nave, então pode ter o som que ela que tiver.
Aham. Então, às Exatamente. vezes, o fantástico também permite inventar algo do zero. Mas é um som que existe, Zero. que você conhece, que é familiar, é interessante. Não é uma coisa É. produzida sinteticamente. É. É bem legal isso. Acho muito legal. Gente, foi um prazer imenso ter vocês aqui. Ô, Estava na maior ansiedade. Eu vou encerrar por enquanto com os pedidos do Filipe, por favor, um vídeo apresentando a conversa, falando, né, do motivo da conversa e do seu artigo. É, Aliás, o pessoal está gostando tanto que me propuseram que um próximo livro seja esse movimento contrário, as conversas antes e os Ah, que artigos legal. depois, tipo humor. Eu falei, ai, que legal! É que aí você tem Bacana. que ter muito tempo, né? Porque vai rolar, vai ser uma coisa. Não dá para botar muita data, assim, mas É. Mas bacana, olha, é eu quero bacana. colocar à disposição, como eu disse, na próxima. Se for a gente faz lá no estúdio, que aí vai a iluminação, a coisa toda vai Sim, ser sim. mais As E profissional. aí conversas eu aqui são. faço literalmente uma anatomia do teu trabalho. Eu vou, Legal. gravo tudo, digito, anoto, faço uma anatomia É exemplificativa. maravilhoso. Venha, Vem pra Felipe. cá, vem pra cá. Ele já Beijo. está armando o pacotinho dele. E, gente, eu queria pedir para vocês, se vocês têm para enviar para a gente algum trailerzinho, fotos estilo de produção, Claro, para a Sim. hora que a claro. gente postar, tá? Ok. E acho que é isso. Vamos aqui, então. Sobre esse material extra, a Mayra vai